Deus é muito bom para conosco. Antes mesmo de nós abrirmos as nossas Bíblias e podemos dar sequência na leitura do livro que nós estamos estudando, eu vou orar, né? E aí podemos dar sequência, então, na nossa leitura do livro de Filipenses, capítulo 1, ainda que nós estamos, vamos começar a leitura no versículo 12 até no 26. Filipenses 12, Filipenses 1, versículo 12 a 26. Deus querido, nós estamos muito gratos porque o Senhor pode nos trazer aqui na sua casa mais uma vez e nós podemos louvar o teu nome, bendizer, exaltar, glorificar e reconhecer a tua grandeza. Agora nós rogamos para que o teu Santo Espírito possa estar aqui conosco, abrir a nossa capacidade de compreensão e falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós, como eu disse, vamos dar sequência. O pastor, no domingo passado, ele introduziu sobre esse livro, né? O tema do domingo passado foi Filipenses, a carta de alegria. Então, se eu puder falar isso, eu vou dizer que hoje eu estou alegre, né? Estou contente, porque realmente esse é uma carta de alegria. E o pastor, então, introduziu. Nós estamos numa sequência de série, para você que está aqui pela primeira vez, expondo os livros escritos por apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, né? E nós intitulamos a série de Carta de um Prisioneiro, de uma pessoa que está na prisão. O último livro que nós expomos foi o livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo nos conduziu aos céus, né? E aos céus em Cristo. Os irmãos, claro que se lembram e vão se lembrar quando lerem sempre Efésios, verem o apóstolo Paulo falando em Cristo, né? Nos lugares celestiais. Ele nos levou aos céus para nós entendermos a realidade da igreja que já havia sido projetado desde a eternidade. Ao contrário disso, agora o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele nos conduz à terra, até a Roma, na sua prisão. Especialmente nesse trecho que eu vou falar hoje aqui, é um momento nessas cartas que o apóstolo Paulo fala da sua prisão, onde ele realmente quer dar uma satisfação sobre a sua prisão. Então, por exemplo, no livro de Efésios, no último capítulo, capítulo 6, no final dos versículos, ele fala sobre a sua prisão, mas ele fala, eu sou embaixador de Cristo nas cadeias. Então, ele não explica, não dá uma explicação sobre a sua prisão. E nesse momento, e talvez porque os filipenses eram mais achegados, mais amigos, então ele resolve dar uma explicação, uma satisfação da sua prisão. Então, são exatamente esses trechos que nós vamos ler nessa manhã aqui, para nós refletirmos juntos. Amém, irmãos? Então, eu vou fazer a leitura e depois vamos voltando devagar. Como são muitos versículos, então, nós vamos eleger só algumas coisas para nos refletir junto. Mas, já de antemão, eu só vou falar hoje aqui de uma palavra, tá? Já que esse trecho fala da prisão do apóstolo Paulo, hoje a pregação vai se basear só numa palavra. Na palavra do versículo 2, que diz, o que me aconteceu. Eu só vou falar da palavra hoje, o que me aconteceu. De resto, eu vou cumprimentar, mas não vou destacar, ou não vou realmente falar muita coisa sobre ela. Versículo 12 diz assim, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Tá? O apóstolo Paulo, no versículo 12, está fazendo uma afirmação. Ele está começando, irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa.
eu quero que vocês saibam que o que me aconteceu, esses irmãos de Filipe sabiam do que ele estava falando, do que esse acontecimento tem ajudado a propagar o evangelho. Essa é uma afirmação controversa, tá? E eu quero já explicando aqui, enquanto nós estamos lendo, controverso, porque afirmar que a prisão dele, o que aconteceu com ele, tem ajudado para a propagação do evangelho, simplesmente o apóstolo Paulo está doido. Irmãos, nós não temos noção. Nós não temos noção. O apóstolo Paulo estava sendo escórria. O apóstolo Paulo era famoso o pregador dos gentios. Na cidade que o apóstolo Paulo chegava, realmente as pessoas se alegravam. Mas imagina que o maior propagador do evangelho, maior propagador, e ele nessa altura era conhecido, o próprio Pedro, ele fala... Como o nosso irmão Paulo, ele fala coisas que pessoas como eu, que só fez a 4ª série, não entendem. O Pedro reclama sobre isso. E aí, fica enclausurado. É como se fosse, o apóstolo Paulo na prisão, é como se fosse um evangelho está preso. Era como se fosse a palavra de Deus e a igreja não vai mais se expandir. E aí, todos que podiam ouvir isso estavam tristes, estavam realmente preocupados. E porque todo mundo que ia para Roma não voltava vivo. A Roma, muito cedo, começou a chutar os cristãos de lá, porque chamava eles de bagunceiros. Os irmãos se lembram? O Apolo, o Átila, por exemplo, eles estavam lá em Roma quando foram chutados pelo rei Cláudio, o imperador Cláudio. Então, isso realmente entristeceu os filipenses, que eram muito achegados ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, ao falar com eles, com essa igreja animada, desanimada no caso, e ele disse que não, irmão, vocês não precisam ficar tristes. O que me aconteceu tem ajudado para a propagação do evangelho. Aí, não tem como. Como é que uma pessoa vai falar isso? Então, o apóstolo Paulo é uma pessoa, afirma alguma coisa e aí ele vai provando. Todos os versículos que nós vamos ler agora, até no 26, é só o apóstolo Paulo tentando explicar aos irmãos como isso realmente ajudou para a propagação do evangelho. Tá? Então, versículo 12 foi explicado, agora podemos ler. Aí ele vai trazer a primeira prova, como é que isso ajudou. Versículo 13 diz assim, por quê? Porque, eu já estou traduzindo aqui, porque todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Então, como é que essa prisão está ajudando na propagação do evangelho? Porque agora todo mundo lá em Roma sabiam que o apóstolo Paulo estava preso. Não porque havia cometido um crime, mas porque por causa de Cristo. E agora até o palácio sabia disso. Mas por que é importante o apóstolo Paulo falar que as pessoas sabem que ele está preso por causa de Cristo? Porque havia muitas outras acusações sobre o apóstolo Paulo, por que ele estaria preso. Irmãos, se voltarem um pouquinho atrás, na verdade, deixa eu ajudar os irmãos. Livro Evangelho de Lucas e Atos, ela foi escrita exatamente, provavelmente, por um dos irmãos que se converteu justamente por essa fama de que o apóstolo Paulo está nas prisões, que é o amado Teófilo, que era supostamente alguém da alta cúpula em Roma. Então, como ele estava interessado em querer saber por que o apóstolo Paulo estava preso, o que aconteceu, então o Lucas, que estava junto à prisão do apóstolo Paulo, aqui em Roma, ele então empreende, segundo o que ele disse, empreendeu o esforço para fazer uma narrativa para esse amado Teófilo. Fala primeiro do nascimento de Jesus, ministério de Jesus, e em livro de Atos ele começa a falar como a igreja começou. Ele conduz, o objetivo do livro de Atos é levar o apóstolo Paulo a Roma,
Por isso, quando o Lucas chega em Roma, que no último capítulo de Atos, simplesmente acaba do nada, né? Como se fosse o apóstolo Paulo morreu. Mas não, porque a narrativa, o objetivo da narrativa dele é levar o Paulo em Roma, para que esse irmão saiba como o evangelho chegou até lá, ou como Paulo chegou até lá, apesar de já ter um evangelho. Mas nessa época, sinceramente, estava pegando fogo, né? É como se fosse para, não sei para os mais jovens, mas para um pouquinho mais antigo, é como se fosse os islamistas radicais saberem que o Bin Laden está por aqui no Brasil. Aí eles vão ficar todos contentes, né? Bin Laden que já faleceu. Então, o apóstolo Paulo estava lá, os irmãos se animaram na pregação do evangelho. A animação foi tanta que até os adversários do evangelho começaram a pregar o evangelho. Então, vamos lá, versículo 14. Essa é a primeira coisa. Todo mundo sabia, e até o palácio agora também sabia do evangelho. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui, por causa da prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Agora, a igreja em Roma estava ousada. Agora, eles pregavam o evangelho. Eles ficaram doidos, igual o capítulo 4 de Atos, quando aí o Herodes começa a enclausular, colocar na prisão algumas pessoas, e aí esses irmãos, a igreja em Jerusalém estava doida e falou: Senhor, agora nos dê mais força para que nós preguemos o evangelho com mais ousadia. Agora as pessoas estavam ousadas de que nós vamos pregar o evangelho com ousadia. Então, tudo isso é para comprovar que realmente a prisão dele está ajudando na propagação do evangelho. Irmãos, eu quero já deixar alguma coisa na sua cabeça para você pensar. Para Deus não tem momento ruim. Você pode até ter alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que para você e para os homens o saldo é negativo. Mas para aquele que tem o controle de tudo, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Paulo deixa isso claro quando ele diz, nesse mesmo livro, não temam os adversários, porque o que para eles é sinal de destruição, para nós que cremos em Cristo, é sinal de salvação. Isso da parte de Deus. Vamos seguir então? É verdade que alguns estão anunciando Cristo por inveja, outros por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, né? Claro, com certeza, irmão. Sempre que tem alguma coisa acontecendo, nem todo mundo vai com a motivação certa, né? Aqueles que só vão porque é moda, então vamos lá, né? Não tem realmente a motivação certa. E 16, estes pregam por amor, pois sabem que eu fui designado para defender a boas novas. O apóstolo Paulo era o defensor do evangelho. 17, aqueles que, no entanto, anunciam Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas, versículo 18, de nada importa. O apóstolo Paulo está dizendo, o que importa, apóstolo? Sejam as motivações deles falsas, sejam a verdadeira, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e auxílio do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado
por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir, estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue vivo. 25. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescerem na fé e a experimentarem a alegria que ela traz. E quando, 26, o último que nós vamos ler aqui, e quando eu voltar, terão ainda mais motivo para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por vosso intermédio. Então, meus irmãos, esse é realmente o texto que nós lemos hoje, e eu vou tecer alguns comentários. A igreja, os irmãos conhecem, o pastor falou no domingo passado, essa igreja nasce numa visão, né? Deus conduz o apóstolo Paulo, junto com Timóteo e Sila, numa visão, onde aparece alguém dizendo, passa em Macedônia e nos ajude. Claro que pode até o irmão fazer confusão, porque essa igreja é referida como uma igreja da Grécia, da Macedônia e no Império Romano. Por quê? Porque a Macedônia, a cidade, ela foi realmente construída quando no Império da Macedônia, do rei Filipe, que era o rei macedônico, né? Que é o pai do Alexandre Magno. Então, eles eram macedônicos, mas o Império grego, né, subiu. E aí, então, eles eram socialmente, culturalmente grego, mas agora eles estão sobre a política romana. Então, eles estão nessa toda cilada, irmãos. E aí o apóstolo Paulo foi lá, encontrou, durante os dias dele de evangelização, tinha uma mulher endemoniada, adivinha, que dizia, apóstolo Paulo, você é do Deus verdadeiro, e o apóstolo Paulo expulsou esse espírito, mas a adivinhação era uma grande fonte de lucro, nada diferente de hoje. E ali, então, depois de expulsar, trouxe problema para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi enclausurado, foi preso lá. E nessa prisão, o apóstolo Paulo, então, junto com Silas, louvavam durante a noite e oravam. E essa cadeia foi para baixo, né? Desmoronou tudo. E as correntes rebentaram. Sinceramente, irmão, eu vou abrir um parênteses para fazer uma confissão pessoal. E se eu fosse apóstolo Paulo, até nesse momento, Deus já mostrou que quer me tirar daí. Eu não esperava o carcereiro, não. Estou indo embora, irmão. Apóstolo Paulo. Irmão, o Pedro, quando estava preso, a coisa abriu, o Pedro falou, eu estou indo, o anjo está me guiando, eu estou indo embora. Capítulo 12. E aí o Paulo e Silas permaneceram lá até que o carcereiro veio. Isso ajudou o carcereiro, né, de alguma forma. Então, às vezes, Deus não quer só que fazemos aquilo que nós achamos que é correto. E por causa exatamente desse ato, não é que ele conseguiu ganhar, se ele fosse embora, não conseguiria ganhar essas pessoas para Cristo. Então, conquistou essa cidade para Cristo nessa altura. Mas eles tiveram uma ligação muito grande, irmãos, e os irmãos vão ver isso. Por isso ele escreve isso, por isso ele dá essa satisfação. Essa ligação foi tão grande que essa igreja, segundo o próprio apóstolo Paulo, eu estou no capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4 de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo diz que esses irmãos eram pobres, mas mesmo com a sua pobreza, a sua generosidade era maior do que a sua pobreza. Esse irmão constantemente assistiram o apóstolo Paulo desde o dia que ele saiu de lá até aqui na cadeia, enviando a sua oferta financeira. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, nessa altura aqui, ele não agiu como em Éfeso, onde ele trabalhava mesmo pregando o evangelho. Aqui ele era sustentado. A outra coisa que é importante é que essas prisões romanas domiciliares, igual que o apóstolo Paulo estava vivendo, você tinha que pagar a renda. Você estava preso, mas você paga. Não era um custo do Estado, né?
No Brasil, hoje, é um custo do Estado. Mas lá não era. Então, ele pagava. E essa oferta que a igreja levava, ajudava ele a pagar isso. No versículo 18 do capítulo 4 de Efésios, ainda, o apóstolo Paulo agradece a esses irmãos, dizendo que eu recebi da mão de Epafrodito o que vocês enviaram como uma oferta agradável, né? Então, que era o dinheiro que esses irmãos haviam enviado. Os irmãos, eu tenho um problema de realmente classificar bem as coisas, né? Então, eu vou tentar classificar bem. Eu quero mostrar nos irmãos alguns detalhes muito importantes sobre esse livro, porque a ideia, eu imagino assim, e eu converso com o pastor sobre isso, é que não é só um livro que nós estamos pregando aqui, é um livro que nós, como igreja, queremos estudar. E nosso intuito aqui, as pessoas que falam aqui em frente, é ajudar os irmãos a lerem esse livro em outros momentos, em casa, ou partilhar ela com outras pessoas. Então, incentivo o irmão a estudar, a ler esse livro também. E o mais importante, irmãos, é que o apóstolo Paulo quer mostrar nesse versículo, ou nesse livro, e principalmente nesse versículo que nós estamos a ler, para os filipenses, que não importa qual seja a situação, Cristo é tudo em tudo. Não importa qual seja a situação, Cristo é tudo em tudo. Irmãos, eu vou, nos 4 capítulos, só situar o irmão. No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo mostra que Cristo é a nossa vida. Isso é o alvo dele no primeiro capítulo. No segundo capítulo, o alvo dele é mostrar que Cristo é o nosso modelo. Por isso ele diz no versículo 5 do capítulo 2, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve quem? Em Cristo. E aí ele conta o hino cristológico, né? Ele se humilhou, tendo carne, e ele desceu. No capítulo 3, tudo é focado em Cristo. Cristo é o nosso objetivo. Quando ele fala, eu era o maior judeu que existia, eu tinha tudo. O perfeito homem era eu, mas eu reputei tudo por perda, para fazer o quê? Ganhar a Cristo. E eu prossigo para o alvo. Cristo era o alvo do apóstolo Paulo. E no capítulo 4, então, ele quer mostrar que Cristo é a nossa alegria e a nossa força. Os irmãos sabem um versículo que é muito também propagado por aí, que eu posso todas as coisas naquele que me dá força, né? Um amuleto para todos nós. Então, o livro de Filipenses está cheio de princípios para nós desfrutarmos a vida, irmãos. Estudar esse livro nos transforma e nos ajuda a mudar toda a nossa perspectiva nas circunstâncias difíceis da vida. E o irmão vai ver isso, e aqui então vai ser o nosso alvo. Como eu só vou falar do que aconteceu, irmão, não se preocupem não. Eu tenho 23 minutos agora, né? E hoje, irmãos, eu vou fazer 45, tá? Eu faço 30 e hoje eu vou fazer 45. Eu queria falar de 2 particularidades dessa carta. E eu estou falando tudo isso porque vai nos ajudar a entender. A primeira particularidade que eu queria destacar é exatamente a pessoalidade desse livro. Pessoalidade por quê? Por causa do relacionamento. O apóstolo Paulo fala na primeira pessoa, usa muito pronomes pessoais. Só nesse capítulo, tudo que ele fala, o substantivo que ele usa, é procedido da palavra meu, minha. Né? Você vai ver, por exemplo, no versículo 13, ele vai falar, agradeço ao meu Deus. No versículo 4 e 9, ele vai falar, em minhas orações. Aí, no versículo 5, ele vai falar, a minha alegria. E no versículo 7, 14 e 17, ele vai falar, o meu coração, as minhas correntes. E aí, o versículo 20, a minha vida e a minha morte. Pessoal, muito pessoal. Paulo revela a sua vulnerabilidade, mostra o risco para ele se abrir com esse irmão. Ele não esconde nada sobre os seus sentimentos, sobre a sua fé e nem sobre as suas dores, tá? Isso é importante porque não quero transmitir uma ideia de que Paulo é uma pessoa alienada, está olhando pela realidade e está vivendo outra realidade. Não, não é isso. Então, ele
era uma pessoa responsável. E eu me lembro de um senhor que eu convivia, um cristão, ele dizia para mim: João, assuma a sua responsabilidade e lança seus anseios a Deus. Simplesmente isso. Faça a sua parte, faça o que você é capaz, e de resto, quem cuida é Deus. Isso era a consciência do apóstolo Paulo. Então, talvez você se pergunte por que essa introdução que eu estou fazendo, qual é a importância, qual é o objetivo disso. Mas então, sim, agora, eu queria então mostrar por quê. Porque apesar da prisão, apesar da duração da prisão, apesar do sofrimento da prisão, esta carta permanece cheia de ações de graça. Na verdade, irmãos, convenhamos, dos 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, todas ele começa agradecendo. Agradecendo. Ele é muito grato. Tanto no início e às vezes no fim. Sempre agradecendo. E no livro de Romanos, por exemplo, ele dedica um capítulo inteiro só agradecendo. Capítulo 16, só gratidão. Irmão, o que eu estou falando não é desconexo. Quando nós chegarmos juntos, nós vamos ver. Porque você não vai ser uma pessoa alegre se você é ingrato. A gratidão não é uma consequência, é uma atitude. E aí as pessoas acham, não, recebi isso, vou ser grato. Não, a gratidão não é consequência do que a pessoa recebe. Não é, irmão. Faz parte da pessoa. Faz parte. Então, seja grato. Uma pessoa alegre é uma pessoa grata. E ele às vezes menciona até nome das pessoas, né? Em gratidão. O apóstolo Paulo sempre agradece. E essa carta, então, com esse objetivo. E o tom dominante dessa carta é de alegria. Ele está alegre todas as vezes. Irmãos, os estudiosos dizem que ele menciona a palavra alegria entre 16 a 21. Tá? E eu fico no meio termo. A minha contagem foi 19 vezes que ele menciona a palavra alegria. E junto com essa palavra alegria, irmão, a segunda palavra que ele menciona é a palavra vossos pensamentos, vossas mentes, que ele menciona 16 vezes. A nossa perspectiva, ele menciona, irmão, na verdade, a alegria está muito ligado com a maneira conforme você percebe as coisas. Porque tem pessoa que não tem nada e é alegre, tem pessoa que tem tudo, mas é infeliz. Tem tudo a ver como você baseia aonde e em quem está a base da tua percepção. Em relação ao quê? Tem gente que você vai falar, esse cara é rico. Mas é rico em relação a quem? A Elon Musk? A Bill Gates? Sempre tem uma coisa inferior, irmão. Se você não estiver contente, não vai rolar. Contentamento. Uma perspectiva certa. E é essa perspectiva que ele vai trazer aqui em relação às cadeias dele, né? Então, Paulo é uma pessoa alegre. Então, Paulo, irmãos, ele deixa claro aqui que a alegria não é consequência natural de circunstâncias. Não é consequência natural de circunstâncias. Irmão, ser alegre é ter a capacidade de passar por todas as coisas que todo mundo passa e ainda assim ser diferente. Você ser diferente, a tua atitude ser diferente. Essa é uma pessoa alegre. Então, agora sim, podemos voltar nesse versículo. E eu queria destacar uma coisa aqui, que o apóstolo Paulo fala, que o pastor leu, e me chamou a atenção. Versículo 9, vamos começar no versículo 9. O pastor leu no domingo passado. Vamos ver, o apóstolo Paulo sempre faz a oração, né, pelo povo. E aqui ele está fazendo uma oração e expressa o desejo dele para com os filipenses. Ele diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e que o apóstolo Paulo, o desejo do apóstolo Paulo é que esses irmãos cresçam no conhecimento e no
discernimento na interpretação das coisas, no entendimento das coisas, além do comum. Isso é discernimento. Além do que é aparente, além da realidade. E é exatamente esse exercício que o apóstolo Paulo começa a fazer na releitura da sua prisão. Em vez de ver como um fracasso, como o evangelho está preso, ele viu ao contrário. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha discernimento. Então, uma das coisas que realmente é uma característica de uma pessoa que é alegre em Cristo é ter discernimento. É ter discernimento. Porque não olhe só nessa realidade. Nós não somos daqui, irmãos. Somos de lá. Esse texto eu queria destacar porque nós não somos iguais aos animais. Deus não nos criou para nós vivermos no nosso instinto, só no nosso instinto, né? Normal, naturalmente. Deus nos criou para pensarmos, para vermos. E a nossa percepção determina o nosso viver, a nossa maneira de viver. Por isso o nosso tema foi viver, né? Qual o nosso tema, irmão? Esqueci. Pastor, nos ajuda aí. O pastor esqueceu aí. Então, por isso, esse é o nosso tema, né, pastor? Vivendo a vida na perspectiva de Deus, a partir do ponto de vista de Deus. Esse, sim, realmente é o nosso tema. Então, agora, irmão, tenho 10 minutos para falar do que nos aconteceu. Vamos lá. Eu tenho aqui algum papel para ajudar. Por que o apóstolo Paulo, então, ele decide explicar para esses irmãos o que aconteceu para eles? Por que o apóstolo Paulo decide explicar, irmãos? Porque nesse momento, toda a igreja, principalmente fundada pelo apóstolo Paulo, estava enfraquecido com a prisão do apóstolo Paulo. Então, as pessoas, alguns adversários do evangelho, se aproveitaram da prisão do apóstolo Paulo para disseminar algumas ideias contrárias. Se os irmãos verem, por exemplo, a peregrinação para Roma, tudo acusavam o apóstolo Paulo. Né? Quando houve um naufrágio, é você que foi o culpado. Daí, quando foi mordido, né, falou, você realmente está amaldiçoado. Daí, quando não aconteceu nada com ele, falaram, você é um Deus, afinal. Né? Não sei qual é o pior, ser acusado ou ser comparado com um Deus, para o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo sempre foi acusado. Nada poderia ter parecido um golpe fatal para o progresso do evangelho do que a prisão do apóstolo Paulo. Nada pior do que isso. Então, os irmãos acusavam o apóstolo Paulo de ter realmente cometido alguma coisa contra Deus, ou o evangelho que ele estava pregando não era verdadeiro. Finalmente, Deus se manifestou e realmente colocou esse irmão na prisão que está pervertendo o evangelho. Então, o apóstolo Paulo decide explicar para os irmãos para encorajar ele. Então, nesse encorajamento, irmãos, então o apóstolo Paulo fala para ele, mostra para eles qual é o segredo de manter o coração no lugar diante das diversidades. É animar essas pessoas. O segredo de Paulo de manter um coração no lugar em qualquer situação era interpretar a vida a partir da perspectiva de Deus. Ou seja, colocar Deus na cena. Né? Colocar Deus na cena. Eu vou ser mais prático. Irmão, sinceramente, por exemplo, se você é a minha filha, eu posso exemplificar isso. Quando ele está comigo, muitos medos dele são dissipados. A perspectiva dele em relação aos seus medos são outras. É a mesma coisa. Quando nós colocamos Deus em cena, a nossa releitura das realidades, das nossas dificuldades, deveria ser outra. Ou deve ser outra. E o apóstolo Paulo faz isso. Então, a interpretação que você tem, irmão, sobre a realidade, vai determinar como você vai andar. Mas Paulo prova que longe de suas prisões fazerem isso, as suas prisões ajudaram para a propagação do evangelho. Agora vamos ler alguns textos que vai nos ajudar aqui. E esses textos que eu anotei aqui. Vamos ver como é que ela ajudou na propagação do evangelho, irmãos. Livro de Atos,
os irmãos vão ver que Deus, o desejo de Paulo sempre foi ir para Roma, né, irmãos? Sempre. Ele queria ir para Roma. Vamos no Romanos capítulo 1, isso é mais prático. Paulo sempre queria ir para Roma. Ele queria. Então, só não falou para Deus na oração dele como ele queria, né? Se era de avião ou realmente fazer esse percurso de surra, pancada, naufrágio. Então, é surpreendente a resposta de Deus às nossas orações. É melhor você ser detalhado quando pede para Ele, irmão. O apóstolo Paulo queria ir para Roma. É Roma que você quer? Eu vou te levar, meu filho. Capítulo 1, né? Vamos lá. Capítulo 1. Olha o desejo do apóstolo Paulo, então, aqui, querendo ir para Roma. E deixa eu ver aqui. Qual dos versículos nós podemos ler? Versículo 16. Não, podemos começar no 3. Versículo 13, quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver os frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. 14. Sinto grande obrigação tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como com os não instruídos. O irmão queria realmente ir para Roma e Deus o leva para Roma, né? E dessa maneira, da maneira de Deus. Se formos no capítulo 15, então, de novo, capítulo 15, no final, versículo 17, todo 17 ao 23, ele fala sobre isso. Então, aí no meu título aqui, os planos da viagem de Paulo. Não sei no título de vocês o que diz. Romanos, capítulo 15, versículo 17, né? O 23, talvez, tem algum título aí, não vamos ler, mas tem algum título falando os planos de Paulo, né, para a Roma. Agora, como é que isso cooperou, irmão? Vamos para Atos 19. Os planos de Paulo também parecem os planos de Deus. Atos capítulo 19, versículo 21. Olha o que diz, aqui na minha Bíblia diz, depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito passar pela Macedônia, que é Filipos, Acaia, antes de ir para Jerusalém, e de lá devo prosseguir para Roma. O irmão estava doido para ir para Roma, irmãos. Capítulo 20, versículo 22 e 24. Ele vai repetir isso várias vezes. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali. Então, o plano do apóstolo Paulo para Roma não era um plano às cegas, né? Ele sabia o que ia esperar lá. Senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira, a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho de boas novas e da graça de Deus. Apóstolo Paulo sempre queria ir para Roma, mas tem um momento que Deus queria agora que o apóstolo Paulo fosse para Roma, irmãos. Vamos no versículo 27 e 24. Aqui o apóstolo Paulo, eu acho que, ele não era, mas eu talvez no lugar dele já estaria querendo desistir disso, falando, Deus, eu pedi para Roma, mas eu acho que eu mudei de ideia. Mas para que Deus garantisse que ele não mudasse de ideia, Deus fala com ele aqui, né? Vamos lá, 27, versículo 24. O que a palavra de Deus aqui diz que... E disse, quem disse? Deus, não tenha medo, Paulo. Eu preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção para todos navegarem com você. Então, era a vontade de Deus que o Paulo fosse para
para Roma, né? Deus queria. Mas por quê, irmão? Como é que isso cooperou? E eu vou, então, aterrissando. Cooperou, irmãos, porque o apóstolo Paulo sempre pregou em gente comum, pessoas comuns. Mas agora, irmãos, ele estava pregando para juízes, governador, como Félix, por exemplo. Ele faz um discurso grande para ele, depois para o Festo, também que é um rei, para Agripa, ele vai pregando, até o palácio agora conhecia o evangelho. Mas se você olhasse para trás, e o apóstolo Paulo está fazendo, olhando o passado, relendo o passado, na perspectiva de Deus, dizendo, Deus me conduziu. Tudo que me aconteceu, a humilhação de tudo que me aconteceu, foi Deus que estava diante de tudo isso. E se você não coloca Deus na tua releitura da realidade, você vai viver desesperançoso? Essa palavra existe? Não. Sem esperança, exatamente isso. Você vai viver sem esperança. Vai viver uma pessoa amargurada, porque não tem esperança para você. Não vai ter. A única esperança está em Cristo. E apóstolo Paulo faz essa leitura. E é agora que nós voltamos nos versículos para eu explicar de novo na Bíblia. Então, nesses nossos versículos. Agora sim, irmãos, olha o que ele disse. Então, ele argumentou isso, e o que está acontecendo agora? Está acontecendo, versículo 13, incluindo toda a guarda do palácio, sabem o que estou preso por causa de Cristo, e por causa da minha prisão, os meus irmãos daqui se tornou mais confiante de anunciar a palavra de Deus com determinação e amor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja. Irmão, eu queria destacar aqui, alguns anunciam Cristo por inveja. Aqui não é um versículo que muita gente usa também, né, para dizer, não importa o que eles estão pregando, isso o mais importante é que Cristo está sendo anunciado. Não, o apóstolo Paulo aqui, os irmãos sabem, o apóstolo Paulo, nem parece que é o apóstolo Paulo nesse livro que o irmão nós estamos lendo, né, porque o apóstolo Paulo geralmente é uma pessoa que, né, tem aqueles ensinamentos profundos, teológicos, depois as aplicações, e ele combate aquilo que não é evangelho. Então, ele diz, não importa, alguns que estão pregando por inveja, porfia, é porque essas pessoas estavam realmente pregando o evangelho, só que com a motivação errada. Não é que não estavam pregando o evangelho, estavam pregando o evangelho com a motivação errada. Eles eram contrários ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo veio meio que deturpar sua visibilidade. Imagina, o grande pregador do evangelho chegou aqui, e aí o nosso lugar saiu agora, né? Como é que vai ser? Então, já que ele está preso, ele queria aumentar nas cadeias do apóstolo Paulo, pregando ainda mais, e o império achando que aquilo é perturbação, e o apóstolo Paulo fosse mais ainda apertado. Então, eles pregavam a Cristo, só que pregavam com motivação errada. E o apóstolo Paulo está dizendo, isso não é importante. O importante não sou eu. Não, o importante não sou eu. O importante é que Cristo está sendo anunciado. O apóstolo Paulo vai colocar Cristo sempre no centro de tudo, do julgamento dele, da leitura dele. E agora chamando aqui, abrindo um parêntese, irmãos, todos nós, ou qualquer pessoa que tenha uma ideia exagerada e perfeccionista, irmãos, sobre a obra de Deus, vai viver de amargura. Porque realmente a obra de Deus, ela não vai ser feita só como nós entendemos que deve ser feita. O grande apóstolo aqui admite as outras possibilidades, as outras maneiras de propagação do evangelho. Ele não se condueu, ele disse, isso não vai tirar a minha alegria. O mais importante é quem? É Cristo, né? Cristo está sendo anunciado, por isso ele diz, o que importa para mim isso. Agora, 20 a 26, que eu vou comentar agora. A minha expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente. O apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz que qualquer que seja a circunstância, ele seria liberto da prisão.
ele seria liberto da prisão, tá? E essa libertação, muita gente confunde, é tanto físico ou podia ser também ele desencarnar, né? Morrer. Tudo era libertação. Tanto libertação física ou libertação. E ele está dizendo aqui que as orações dos irmãos, com auxílio da oração dos irmãos, o Espírito, né, de Cristo, isso resultará a minha libertação. E ele aqui, a expectativa dele e a esperança é que ele jamais seja envergonhado. Não importa se ele ia morrer. Isso não era importante para ele. O importante para ele era que, na oportunidade certa, ele não vacilasse e pudesse testemunhar a Cristo. O medo dele não era morrer, era não fazer, não testemunhar a Cristo quando podia. O medo dele era que uma fornalha de fogo o impedisse a testemunhar o nome de Cristo. O medo dele era que uma cova de leões o impedisse a testemunhar o nome de Cristo. O medo dele não era não ir na cova dos leões, não era não ir na fornalha. O medo dele não era ele ser morto, o medo dele era ele vacilar. Vacilar. Esse é o que ele está dizendo aqui. O mais importante é que eu não vacile. Como nas outras vezes, eu não vacilei. E então, ele continua. E aí ele diz, pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Posso trabalhar, eu posso ficar aqui, trabalhar, mas para Cristo. Mas o meu desejo realmente é ir, voltar para a casa do Pai. Mas eu estou dividido entre ir embora ou ficar por causa de vocês, para ensinar vocês, para encorajar vocês. Que Deus realmente nos ajuda a entender essa releitura que o apóstolo Paulo fez sobre as suas prisões. Irmãos, há muita coisa, se o irmão estudar esses versículos que se pode falar, mas eu achei muito importante dividir com os irmãos, focando na alegria. E o segredo da alegria do apóstolo Paulo é Cristo. Uma perspectiva certa, um discernimento certo sobre a realidade. Olhando para a realidade com esperança. Só assim você viverá alegre, se alegrando em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, que Deus nos ajude a partilhar esse texto, mais um texto, com os outros irmãos e a entendermos sobre esse livro. Podemos orar agora? Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é muito bom. Realmente é muito bom. A nossa oração, Deus, é que o Senhor nos traz esperança. Que o Senhor nos faz e nos ajuda a ser moldado conforme o apóstolo Paulo. Senhor, nos ajuda, nos dê os teus olhos para que nós possamos enxergar na sua perspectiva, Senhor. E sobretudo, nos traz a consciência, a tua imanência, nos traz a consciência de que o Senhor está conosco em todo o tempo. E assim, não poderemos temer nada, Senhor. Nada, nada. E nós vivemos contente, ansioso e preocupado por nada. E nós olhamos no passado com alegria. Com alegria. E olhamos no futuro com esperança, conforme o apóstolo Paulo olhou. A esperança de que o Senhor está no controle de tudo. Nos ajuda, como igreja, a compreender tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.